No nosso programa de hoje, Rolê Urbano Church, nós viemos para em Maricá e eu quero apresentar para vocês o pastorzão Luiz Leal, da igreja... Assembleia de Deus, Ministério Templo da Fé, pastor Luiz Leal. Isso, esse homem de Deus aí, talvez poucas pessoas saibam aqui em Maricá por onde ele já andou, ou qual o trabalho, ou o que ele já fez, na verdade. Eu acho que daqui de Niterói só foi o primeiro e talvez o único que teve lá nos Gideões, não é isso? Estive nos Gideões passados, algumas edições, né? Exatamente. Eu tive o prazer de conhecer ele há um tempo atrás, né? E firmamos uma grande amizade. Hoje ele me recebe aqui na casa dele. Muito obrigado por receber a nossa programação aqui. Seja bem-vindo. O nosso jornal. Na casa, irmão, para poder entrar na casa de um homem de Deus, a gente tem que estar também bem na diferença, por isso que eu estou agradecendo ele. Mas nós viemos aqui atrás de um testemunho, como está sendo lá no Jornal Forte esse mês, que é justamente o testemunho de Luiz Leal. Também vocês vão ver a igreja dele também, a Assembleia de Deus. Ministério Templo da Fé. Então, meu pastorzão, me fala aí. Gente, tem um antes e o depois. Então, por que eu estou falando isso? Porque Luiz Leal, ele é uma benção ambulante, é isso mesmo. Ele é uma benção na mão de Deus. Além de ser uma bomba na palavra, que vocês têm que participar, a gente vai mostrar para vocês já uma parte do culto, que a gente já gravou, mas vamos gravar até outros. E eu vou apresentar para vocês aí. Fala um pouco aí do que aconteceu com você nesse testemunho maravilhoso, meu pastorzão. Então, no dia 14 de novembro de 2022, eu junto com a família fui passear em Nova Friburgo, né? A dizer, fomos para a churrascaria Chimarrão. Na segunda-feira, véspera de feriado, eu cheguei à porta da churrascaria Chimarrão e lá comecei a passar mal com enjoo, comecei a enjoar, mas um enjoo muito forte. Tomei alguma água tônica, Coca-Cola e nada parava. Moral da história, eu infartei nesse dia. O senhor o quê? Infartei nesse Preste dia. atenção no que ele está falando, ele infartou. Dia 14 de novembro de 2022. E aí estava na churrascaria, o pessoal ali comendo, minha família, os amigos. E aí fui para o hospital, cheguei no hospital, tive a surpresa que eu tinha infartado, com Meu 12% de pressão. Infartei, fiquei internado, fiquei por 13 dias no hospital de Friburgo, internado. Lá eu tive algumas complicações. Eita. Tive alguns processos aí, um testemunho forte. Passei por convulsão, tive febre de 43 graus. Passei um processo lá nesses 13 dias. Uma luta espiritual muito grande, né? A grande demanda foi que eu, quando um certo dia, à tarde, aí eu estava deitado na cama, e a minha cama era aquela de cama de controle remoto, e de repente eu, sem mexer em controle nada, senti minha cama descendo. Minha cama começou a descer e a parede do CTI foi escurecendo. Aí quando eu olhei, estavam as paredes amarronzadas e aquelas marcas de cavadeira. E aí eu falei, meu Deus, aonde eu tô? Quando eu percebi, parecia que eu estava dentro de uma sepultura. Alexandre, dentro de uma sepultura. E na véspera, no domingo, uma profeta levantou, uma pastora, e disse assim, olha, Deus está te livrando de um infarto. Na segunda-feira eu infartei. Olha só que coisa interessante. E aí quando eu fui vendo aquelas paredes escuras, eu percebi que ali era uma sepultura. Aí eu comecei a chorar. Como se estivesse já adiantando, né? Porque Deus me mostrando... O que o inimigo queria fazer com você. Eu descendo a sepultura. Meu Deus. E aí eu comecei a olhar e no final, assim, uma sepultura muito grande. No final eu via uma escada. Aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, escada, se tem escada tem acesso, se tem escada tem saída. E eu escutei uma voz que me chamava. E aí eu comecei a chorar, falei, Senhor, eu tenho a minha esposa, tenho minha tia, minha sogra, minha filha, minha neta, tudo para cuidar. Eu não posso ficar aqui agora, eu tenho que voltar. E a minha cama estava estabilizada ali, eu naquela parede escura. De repente a minha cama começou a subir de novo. O meu leito começou a subir, Alexandre. E eu fui vendo as paredes do CTI novamente. Como se você tivesse saído do seu corpo e estava vendo as coisas em volta. O Senhor me deu uma sensação de morte para ele.
Então, o senhor, eu falei com ele, senhor, o que foi isso que aconteceu comigo? Ele falou assim, eu estou fazendo contigo o que eu falei ontem através da minha profetisa. Eu estou te livrando de um infarto. Glória a Deus. Você passou, e aí eu comecei a entender que Deus não livra da cova, Ele livra na cova. E eu comecei Forte. a entender que esse infarto, ele permitiu que eu descesse a sepultura para me mostrar que Ele é Deus na minha vida. Glória a Deus. E foi uma experiência muito grande. Eu estava com 4 artérias entupidas, 2 com 100% de entupimento. E não sabia, né? Uma com 80 e uma com 70. A coisa tão interessante que tinha uma dessas veias que estava, dessas artérias que estava entupida, ela entupiu, aí o meu sangue criou um caminho externo para passar da obstrução e depois subiu para o coração de novo. Ele usou uma outra veia, então. Ele usou um outro caminho, um novo caminho. E o cardiologista diz que é um novo caminho, que é o caminho de Deus, né? O dedo de Deus abriu e hoje eu estou aqui, né? Graças a Deus, fiz uma cirurgia, né? Uma angioplastia, a coloca de um cateterismo, botei um stent e estou em tratamento. Isso, 6 a 7 meses atrás, eu tive esse infarto. E esse foi o grande livramento. Recente assim, estou pensando até que tinha sido há mais tempo, não foi recente, então. É recente. Está muito recente. Foi antes da Copa. Na verdade, no primeiro dia do jogo da Copa do Mundo, eu estava fazendo cateterismo. Aí o médico até falou, ó, você vai dormir. E eu não dormi nada, eu vi todo o processo do cateterismo. E aí ele falou, daqui a pouco, na hora do Brasil, tu já vai estar aqui. Mas eu não dormi, fui ver o jogo do Brasil. E foi uma bênção de Deus. Eu estou aqui para a honra, a glória no nome do Senhor. Esse testemunho é forte. É forte mesmo. Em cima disso, qual palavra o senhor poderia deixar para quem está em casa te vendo assim? Uma palavra rápida, simples assim. Uma palavra muito que eu gosto muito, que fala muito no meu coração, é Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. É ter crédito com Deus, é ter vida no altar e, mano, trazer à existência aquilo que não existe. Eu passei pelo vale da sombra da morte, posso dizer, e Deus me permitiu de eu voltar. Eu me sinto o Ezequias da Bíblia, né? Aquele que pediu a Deus e Deus concedeu mais 15 anos de vida. Eu espero que meu irmão de 30, tá bom só. Gente, olha só, hoje no programa do Rolê Urbano, a gente está aqui com o pastorzão Luiz Leal, da Assembleia de Deus. Ministério Templo da Fé. Ministério Templo da Fé. A gente vai estar lá, a gente vai levar a imagem para vocês da igreja, é uma igreja maravilhosa. Está em obra para coisas melhores, para poder o povo que chegar lá, os filhos, terem um lugar melhor para ser atendido e tudo. Está ampliando, na verdade, da maneira que dá. Está contando com a ajuda de todos vocês e está aí. Um exemplo para vocês aí. Hoje, daqui a pouco eu estou ministrando lá na igreja, né? Lá na Atitude. Já peguei até uma palavra forte em cima desse que ele falou aí. Né? E a gente vai com a imagem lá da igreja e depois a gente volta em outro lugar o caminho, mas ele também vai, já a gente vai convidar ele para sempre estar deixando uma coluna lá, deixando uma palavra de fé para vocês, entende? Porque ele é mistério puro, não tem como. Obrigado, pastorzão. Paz do Senhor. A paz do Senhor.